Bom dia, irmãos. Vocês todos que estão aqui nesse auditório, formando uma audiência visível, e também você que está através do Facebook. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe nesta manhã com a bênção da primogenitura que ainda é concedida através da palavra falada, que é a semente original. No domingo passado nós finalizamos em ouvir a mensagem Um Paradoxo. No decorrer da semana tivemos lendo outra mensagem. E certamente terça e quinta continuaremos na mesma. E tem sido transmitido através do Facebook. Hoje nós vamos iniciar a mensagem A Semente de Discrepância. 18 de janeiro de 1965. No parágrafo 1 desta mensagem, o profeta começa assim: eu tenho escolhido hoje à noite para um curto texto, ou uma leitura curta, o Senhor permitindo, para nos dar o contexto disto, de São Mateus 13, São Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30. E então também eu desejo ler do 36 ao 40. Somente em poucos momentos. Agora, São Mateus, 13º capítulo, iniciando com 24, versículo 24, do 13º capítulo de São Mateus. Ouçam com atenção a leitura da palavra. Minhas palavras falharão, porém as suas não falharão. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo ele, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando as ervas cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranquem também o trigo com ele. Deixai-os crescer ambos juntos, até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, enviarei aos ceifeiros. Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimarem. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Vocês notaram
colhei primeiro o joio e atai-o em molhos. Agora, lendo isso, houve algo estranho que veio a mim. Enquanto eu estava em cima das montanhas catalinas, a outra noite em oração, e então eu pensei, aonde eu tomaria uma palavra que eu pudesse usar para isto, o qual eu desejava falar hoje à noite? E eu desci e encontrei a palavra discrepância. Assim que eu tomei o dicionário e olhei o que a palavra discrepância significa, e ela significa semeando discórdia, ou sendo contrário. Como diz Webster, semeando uma discórdia, algo diferente, ou sendo contrário ao que já tem sido. Assim que eu pensei que o texto de hoje, à noite, eu o chamaria a semente de discrepância. E confiamos que o Senhor abençoará a sua palavra agora, enquanto nós nos aproximamos dela. E nós também sabemos que ele interpretou do versículo 36 e ao 43. Como que essa semente amadureceu. E enquanto nós estamos nisso, vamos somente ler isso também. Verso 36, agora até ao 43. E quando havia despedido a multidão, ele foi para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, e o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão no fogo, na fornalha de fogo, e ali haverá choro, o pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido, ouça. Incline vossas cabeças, levante vossas mãos, tanto vocês que estão no auditório, nesta audiência visível, como vocês que estão através do Facebook. Neste momento, Pai, diante desta parábola que nós acabamos de ler, que o teu profeta trouxe para trazer o contexto de tudo isso que nós acabamos de ouvir,
o que foi lido tal como está escrito. E queremos, portanto, que o Senhor fale aos nossos corações. Pois aqui viemos de nossos lares para estarmos no nome do Senhor Jesus Cristo, o qual é reconhecido entre Israel por outro nome, o nome em hebraico, aramaico. Todavia, aqui entre nós gentios, diante da tua noiva, este é o nome pelo qual o teu profeta proclamou. E nós acreditamos assim, como o teu profeta nos declarou. Queremos lhe agradecer de todo o nosso coração por esta manhã, que o Senhor nos concede uma manhã maravilhosa. Nos deitamos esta noite, descansamos dos nossos corpos físicos, debaixo de tua proteção. Levantamos com saúde, graças ao Senhor Jesus. E esta manhã queremos continuar com esta saúde. Queremos continuar debaixo de tua poderosa proteção. Abençoa teus filhos que estão aí reunidos, tuas filhas, desde as crianças, adolescentes e jovens e adultos, como também os que estão através do Facebook, e aqueles que também não puderam estar, nem aqui, nem através do Facebook, uns por motivo de trabalho, outros por outros motivos, todavia não estão através do Facebook. Tome nas tuas mãos cada um e nos abençoe, Pai, nesse trabalho de transmissão, que tem sido de grande bênção, conforme alguns têm me falado para mim, tem me dado um alô sobre essas transmissões, e que isso nos alegra ser assim, porque alguém tem sido beneficiado. É o que tem me falado os meus irmãos, que não podem estar às terças nem às quintas-feiras conosco, até mesmo outros por motivo de trabalho, que hoje não estão aqui, mas através do Face, onde eles estão, estarão assistindo este culto, tomando conhecimento que aqui se procede. Pai, nós queremos por tua graça o perdão de todas as nossas fragilidades, de todas as nossas falhas, de todos os nossos erros. Queremos o perdão. O Senhor nos lave no poder do teu sangue derramado no Calvário, e como nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, nós lhe agradecemos por nos encontrar em tua casa, para juntos te louvar, te adorar e posteriormente, em sequência, ouvir a tua palavra. Para este momento, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Eu só quero deixar duas perguntas. Se a pessoa conhece a mensagem, saberá da resposta. São duas perguntas. O que nós lemos está lá em Mateus, conforme aqui está escrito. Mateus 24. Isso foi escrito no ano 100, depois da retirada de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua primeira vinda. Então, já se passou 7 eras. Observe bem, já se passou 2000 e poucos anos, segundo o calendário gentil, 1900 e pouco, segundo o calendário hebraico. Já se tem passado. Então, nesta escritura, que o profeta trouxe como texto para extrair o contexto, podemos dizer a revelação disto. Vejam bem, vou tornar lei e vou perguntar. São duas perguntas. Só sabe responder para si próprio se a revelação correta entrou no teu coração. Se não entrou, não sabe ainda.
No versículo, no parágrafo 2, ele diz: finalizando o primeiro parágrafo, diz: deixai-os crescer ambos juntos até a ceifa. Pergunta: esta ceifa, a qual foi profetizada, está aqui, acabei de ler, ela já está no seu cumprimento ou ainda falta se cumprir? Não me responda para mim. Segura isso para você. Se você tem revelação, você tem que saber. Primeira pergunta. Vocês notaram? No versículo 2. Colhei primeiro o justo. Ou melhor, retificando. Colhei primeiro o joio. E atai-o em molhos. Outra pergunta: esse joio já foi atado, já foi colhido, atado, amarrado? Não me responda para mim. Quem tem a revelação da hora sabe se isso já está em seu cumprimento, ou se cumpriu, ou ainda falta se cumprir. São duas perguntas que eu vos deixo. Frente aos seus ouvidos, meus irmãos, minhas irmãs. Temos que ler a Bíblia, temos que ouvir a mensagem e entender o que a mensagem já revelou, para ser beneficiado com aquilo que está determinado para este tempo. Muita gente lendo Bíblia, muita gente, são bilhões de seres humanos lendo Bíblia, só leem o que está escrito lá na Bíblia, mas não sabem nada a respeito da revelação da hora. Tem a letra, mas a letra mata, o Espírito vivifica. E para ter o Espírito da letra, tem que ter uma mensagem profética. Foi isso que já veio para você e para mim. E se você tem estado com toda a revelação da hora, você sabe essas duas perguntas corretamente, segundo a manifestação do Filho do Homem hoje. É isso que é muito importante saber. Então, essas duas perguntas ficou aí em pauta na mente de vocês e também na minha mente. Por ser uma revelação, não vai adiantar nada eu falar para vocês. Porque é quem, como foi dito, quem tem ouvido, ouça. Amém. Está vendo? Quem tem ouvido, ouça. Às vezes a pessoa ouve com o ouvido, mas não entende nada com o entendimento. Muita gente acontece isso. Mas se você entender o que está ouvindo, você sabe responder essas duas perguntas que vos fiz perante o Senhor Jesus Cristo em forma de Espírito Santo. Com certeza, temos que entender isso. Amém. Aí ele disse: mandará o Filho do Homem os seus anjos. Outra pergunta: será que Deus é perfeito em três? Será que esses anjos já foi enviado, foi mandado? Está vendo? São três perguntas. Deus é perfeito em três. Se você não entende essas três coisinhas aí, eu aconselho: mergulhe na palavra, mergulhe na mensagem, vamos ler até entender. E eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. São três perguntas. Está aí pendente. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido, ouça. Finalizamos aqui. Quando o irmão que for ler essa mensagem, ele vai dar sequência a partir do parágrafo 5.
porque até aqui eu li o 4. Fui pego de surpresa na inspiração para este culto de hoje. Começou completamente diferente do que costumamos, por isso que aqui não é denominação. Quando é uma denominação, ele tem Não entendi o que falou. Formalidade. Exatamente. Formalidade, e tem um catecismo protestante ou católico romano que não pode sair daquilo. Entendeu? Não pode sair daquilo. Aqui não tem isso. Aqui há um Espírito Santo que comanda isso aqui. Ele faz como ele quer. E nos orientou a fazer dessa forma hoje. Só tenho que... Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, porque aqui o Senhor está em mim e em cada um dos meus irmãos e irmãs. O Senhor está em forma de Espírito Santo. Nós temos certeza disso. Porque quando nós nos ajuntamos, aí está a igreja tua, o teu corpo místico reunido. Não é este local onde nós estamos. Isso não é igreja, isso aqui é uma casa, onde a Bíblia chama de casa de oração. E o profeta no selo diz casa de adoração. Casa de oração, ele fala assim, no livro do selo. E nós dizemos amém. Nós somos a tua igreja, já numa escala um pouco mais ampliada. Hoje somos identificados como a tua noiva, cada um como um indivíduo, membro desta noiva, porque a noiva é a palavra. Aleluia! E é a palavra estando em nós, nos tornamos a noiva. Aleluia! Glória ao Senhor. Muito obrigado, Pai, de todo o nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos tomar o tempo agora para 3, 4 louvores. Em seguida, a palavra para esse primeiro culto, que quem vai estar lendo no parágrafo 5, que até o 4 já foi lido. Mensagem: a semente de discrepância. Iniciaremos ela hoje. De adoração. Vamos adorar. Estou, mas procuro o Senhor, dele é a voz que eu almejo. Aleluia! Graças. Muito obrigado. Na gloriosa manhã, o anjo haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim. Eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem sombra da noite, ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Aleluia! Oh, Senhor. O sol surgir no horizonte e além e mostrar todo o vale
em flor. Eu ali quero estar, muito alegre a cantar, na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Aleluia! Graças a Deus. Haverá paz no vale pra mim. Aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por sentir a tua força na minha vida. Estou Aleluia. de passagem, não sou. Tua alegria é nossa força. Em minha alma impresso o meu lar por vir. Uma longa estrada eu já percorri. Porquanto se eu cair, foi parte da jornada. E neste caminho tudo ficou para trás. Tradições humanas não nem me lembro mais. Foi numa alvorada de um novo dia e o sol iluminou, e a pátria tão sonhada enfim se revelou. E está aqui dentro de mim o meu país, e nem divisas nem fronteiras podem me medir, pois sobre ele está o rei que governe a sua lei. É o amor, é o amor, está aqui dentro de mim o meu país. Se fecho os olhos num segundo, eu posso sentir que esta terra mana leite e mel, e é o próprio céu, a sétima dimensão. O meu coração está aqui dentro de mim, o meu país. Nem divisas, nem fronteiras podem me medir, pois sobre ele está o rei que governe a sua lei. É o amor, é o amor, está aqui dentro de mim o meu país. Se fecho os olhos num segundo, eu posso sentir que esta terra mana leite e mel, e é o próprio céu, a sétima dimensão em meu coração. O reino de Deus não via em aparência exterior. Como João fui arrebatado no dia do Senhor, de uma porta aberta no céu, uma voz me disse: subi cá. Quando olhei eu pude ver uma grande águia
me chamar, está aqui dentro de mim. O meu país, nem divisas, nem fronteiras podem me medir, pois sobre ele está o rei, que governe a sua lei. É o amor. Está aqui dentro de mim, o meu país. Se feche os olhos, num segundo eu posso sentir que esta terra mana leite e mel, e é o próprio céu, a sétima dimensão do meu coração. Está aqui dentro de mim, o meu país, e nem divisas, nem fronteiras podem me medir, pois sobre ele está o rei, que governe a sua lei. É o amor. Os olhos num segundo eu posso sentir que essa terra mana leite e mel, e é o próprio céu, a sétima dimensão em meu coração, a sétima dimensão no meu coração. A sétima dimensão em meu coração. Aleluia! Aleluia! Graças ao Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por esta manhã. Estamos neste dia, o dia do Filho do Homem. Este é o dia, por segunda vez. Passe o tempo que passar, a palavra de Deus se cumprirá. Nos dias que estamos vivendo, já está ocorrendo o que foi escrito. O profeta Deus enviou para sua noiva está atenta para ouvir o barulho da carruagem chegar. Muito em breve
Só tu é o nosso Deus. Tu és o eterno Elohim. Passe o tempo que a palavra de Deus se cumprirá. Os dias que estamos vivendo já está ocorrendo o que foi escrito. O profeta Deus enviou para sua noiva preparar. Ela está atenta para ouvir o barulho da carruagem chegar. Uma coisa que o profeta nos ensinou, que é muito profundo, porém já revelado, é que na Sagrada Escritura está escrito determinados capítulos e versículos que estão em sequência, mas nem sempre no cumprimento não será de ordem cronológica. Quem conhece esse termo sabe do que eu estou dizendo. Quem conhece a revelação, tá? Isso não tem ordem cronológica no sentido profético. As escrituras sagradas, só um profeta que pode revelar isso. O mundo religioso não entende, por isso fica aí todo mundo na cegueira espiritual, criando sistemas eclesiásticos. Mais outro louvor em nome do Senhor Jesus. Em seguida estaremos iniciando com a palavra, melhor, dando sequência ao que foi iniciado. Tempestades estão surgindo, escuridão cobre a terra, conflitos entre as nações.
Senhor. Em um momento Aleluia! Aleluia, Senhor. Obrigado. arrebatado Sim, Senhor. deste mundo do tempo para a eternidade, da escuridão para a luz, da morte para a vida, do tempo para a eternidade.
em cuja presença estamos. Queremos nesta hora, Pai, que o Senhor fale de maneira maravilhosa aos nossos corações, porque a Tua palavra falada é a semente original, e aqui estamos para receber esta palavra, e que a mesma venha fazer carne em cada um de nós, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Nós finalizamos a leitura antes dos louvores, do parágrafo 4, e no final, então todos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido, ouça. Aí a partir do parágrafo 5, isso é Jesus dando a interpretação da parábola, Ele mesmo. Portanto, nós sabemos então o que significa a interpretação. E agora, enquanto nós nos aproximamos disto, desta semeadura da semente e a ceifa, agora ele interpreta isso. E então eu creio que Jesus estava falando esta parábola em seu dia, porém estava querendo dizer que isto havia de ser no fim do mundo. Que coisa tremenda, só um profeta que pode dizer isso, hein? Só um profeta verdadeiro, que os falsos não têm essa visão da palavra. Que coisa tremenda. Então eu creio, eu vou repetir. E então eu creio que Jesus estava falando essa parábola em seu dia, porém estava querendo dizer que isto havia de ser no fim do mundo, ou no fim da era, o qual é este dia. Oh, glória a Deus! Fim do mundo, fim da era, é este dia. E eu creio que este pequeno texto de hoje à noite é muito apropriado para a hora em que estamos vivendo, porque Jesus claramente disse aqui que a ceifa seria no fim deste mundo, que isso é quando seria o fim, a ceifa do trigo. Irmãos, a palavra ceifa, o tradutor aqui colocou ceifa, mas é colheita, é a mesma coisa. Ceifa ou colheita é a mesma coisa. Tá? Que coisa tremenda. Porque Jesus claramente disse aqui que a ceifa seria no fim deste mundo. Que isso é quando seria o fim, a ceifa do trigo. E também a ceifa do joio. E a queima deles. E para recolher o trigo ao reino. Amém. E eu creio que isso foi desta maneira. E uma outra escritura que leva a crer desta maneira, eu tenho anotado aqui, é Mateus 24, aonde diz, falando sobre o assento, a semente de discrepância, Jesus disse que as duas seriam tão parecidas, até que isso enganaria o próprio eleito, se fosse possível. Quase exatamente iguais. Um outro lugar na Escritura, onde está escrito que a chuva cai sobre o justo e o injusto. Eu me lembro da minha primeira experiência de haver estado entre o povo pentecostal. Eu estava em Mishawaka, Indiana. Eu estava em uma grande convenção, um lugar quase como este, aonde o norte
e o sul se haviam reunido, porque naqueles dias da segregação, eles tinham que se encontrar lá em cima. Eram dois grandes grupos dos irmãos pentecostais. Eu nunca tinha ouvido deles, nem os tinha conhecido antes. Foi a primeira vez que ouvi ou falar em línguas. E no fim da fila da convenção, eu não sendo um membro entre eles, eu era somente um jovem ministro batista. Eu me assentei bem atrás. E eu me lembro da primeira vez que eu ouvi alguém falar em línguas. Eu nem mesmo sabia sobre o que era tudo isso. Então esses dois homens, principalmente, se levantaram na frente. Um falava em línguas e outro interpretava o que o homem dizia. Bem, eu somente comecei a estudar a minha Bíblia o tanto que eu podia. Naquele mesmo instante, e descobri que isso era bíblico. Isso é exatamente o que a Escritura, o Espírito Santo faria. Amém. Quase um dia depois disso, naquela noite, o meu coração ficou tão inflamado. Eu não tinha suficiente dinheiro para conseguir um pouso. Assim que eu tinha suficiente dinheiro para chegar em casa, eu comprei algumas roscas amanhecidas, um par de dias. Eram pãezinhos para o café da manhã. E como eu fui convidado a comer com eles, porém não tinha dinheiro para ajudar naqueles dias. Isso foi na depressão 1933. Assim que foram momentos muito difíceis. Desse modo, eu pensei, bem, como? Eu não desejo comer com eles, porém eu desejo saber o que eles têm. Eles têm algo que eu não tenho. Assim que naquela manhã eles me pediram, todos os ministros, venham à plataforma e somente se identifiquem quem são, de onde são. Bem, eu somente disse, William Branham, evangelista, Jeffersonville. Me assentei. Bem naquele tempo eu era o evangelista mais jovem na plataforma. E no dia seguinte, eles me chamaram à plataforma para falar. E então depois que eu falei, olha, nós tivemos ótimos momentos. Então eu comecei a conhecer diferentes pessoas me convidando para as suas igrejas. Então depois disso, bem, eu pensei, aleluia, glória a Deus. Se eu pudesse somente chegar aonde esses dois homens mais importantes estavam, os quais falaram em língua e interpretaram, isso estava queimando em meu coração. Eu desejava muitíssimo isto. Bem, como eu havia lhes dito no princípio, um pequeno dom que você utiliza, vocês sabem, dons e vocações são sem arrependimento. Você os tem toda a sua vida. Está vendo? Você nasce com eles. Se eles são dons de Deus. Desse modo, eu sempre, desde que eu era um bebezinho,
Isso sempre sucedeu para mim. As pessoas que me conhecem a minha vida inteira, elas sabem que isso é verdade. Bem, se eu pensasse, eu não sabia o que isto era naquele tempo. Chamava isso de visão. Eu somente não sabia o que era. Porém, eu pensava, se eu pudesse conseguir falar com eles, bem, e o espírito que estava no edifício se sentia como se fosse verdadeiramente o Espírito de Deus. Desse modo, eu consegui falar com um deles, e eu lhe fiz algumas perguntas. Ele era um cristão verdadeiramente genuíno. Não havia nenhuma dúvida sobre isso. Esse homem era um verdadeiro crente. E o próximo homem, quando eu falei com ele, se eu alguma vez encontrei um hipócrita, esse era um deles. Esse homem era realmente, sua esposa era uma mulher de cabelos loiros, e ele tinha dois filhos com uma mulher de cabelos pretos. E eu pensei, bem, e agora? Aqui está, eu estava todo confuso. Eu sou um fundamentalista. Isto tem que ser a palavra, ou isto não é correto? E aqui está esse espírito. Soou de acordo com tudo que eu conheço, genuíno, e o outro não era bom de modo algum. E o espírito caindo sobre ambos. Agora, como isso pode ser? Isso me havia confundido. Aí no telão está tendo imagem? Aí no telão está tendo imagem? Não. A imagem do salão. Ah. Vou repetir aqui, o espírito caindo sobre ambos. Agora, como isso pode ser? Isso que havia confundido. 2 anos mais tarde, eu havia estado orando em uma caverna, aonde eu ia orar. Havia poeira na caverna. E numa tarde eu saí, coloquei a minha Bíblia sobre um tronco, e o vento abriu-a em Hebreus, no 6º capítulo, o qual dizia que nos últimos dias, como isso seria, se nós recaíssemos da verdade e nos renovássemos novamente no arrependimento, que já não havia mais sacrifício para o pecado, e como que espinhos e abrolhos, os quais estavam perto da rejeição, cujo fim é ser queimado. Porém, a chuva que vem sobre a terra, frequentemente, para regá-la, para lavrá-la, porém os espinhos e abrolhos seriam rejeitados, porém o trigo seria recolhido. E eu pensei, bem, isto é somente o vento que por acaso abriu nisso. Bem, agora eu somente... E aqui veio o vento e abriu a Bíblia. Isto sucedeu 3 vezes. E eu pensei, bem, agora isto é estranho. E então quando eu levantei e eu pensei, Senhor, por que tu abririas essa Bíblia para eu ler isso? Quando eu cheguei a essa palavra, espinhos e abrolhos, os quais estão perto da rejeição, cujo fim é ser queimado, eu pensei,
eu pensei, por que tu abririas isso para mim ali? E enquanto estava olhando de lado a lado, agora estas verdadeiras visões vêm sem engrenar em outra velocidade. Isso é somente Deus. Está vendo? Eu olhei e vi uma terra que estava girando na minha frente. E eu havia visto que ela estava toda arada. Havia um homem vestido de branco que saiu em volta semeando trigo. E depois que ele foi em volta da curvatura da terra, ali veio um homem, parecia horrível. E ele estava vestido de preto. E ele estava lançando semente de ervas daninhas. Repito. E ele estava lançando semente de ervas daninhas por toda a parte da terra. Ambos cresceram juntos. E quando surgiram, ambos tinham sede, porque uma chuva era necessária. E cada um parecia como se estivesse orando com sua pequena cabeça inclinada. Senhor, havia a chuva. Correto. Senhor, vou repetir. Envia a chuva. Envia a chuva 2 vezes. Que bom. E as grandes nuvens surgiram. E a chuva caiu sobre ambos. Quando a chuva caiu, o pequeno trigo se levantou e começou a dizer: louvado seja o Senhor! Louvado seja o Senhor! E a pequena erva daninha se levantou exatamente do mesmo lado e disse: louvado seja o Senhor! Louvado seja o Senhor! Até as ervas daninhas diz: louvado seja o Senhor. Irmãos, é mais do que profundidade de Deus. Obrigado, Senhor, por essa mensagem. Graças a Deus, Pai. E então a visão foi interrompida. A chuva cai sobre o justo e o injusto. O mesmo Espírito pode cair em um encontro e todos se regozijarem nisto. Hipócritas, cristãos e todos juntos, exatamente correto. Porém, o que é isso? Pelos seus frutos, eles são conhecidos. Está vendo? Essa é a única maneira que isto pode alguma vez ser conhecido. Então você vê isso agora? Pois que a aveia brava, o trigo bravo e o grão algumas vezes personifica um grão doméstico e genuíno, tão parecido que isso enganaria o próprio eleito. Eu penso que nós estamos vivendo em uma era oportuna, quando essas coisas deveriam ser pregadas e faladas. Notem, no versículo 41, os dois também muito parecidos, tão parecidos nos últimos dias, até que ele não poderia depender de alguma certa igreja para separá-los. Digamos, os metodistas, ou os batistas, ou os pentecostais, para separá-los. Ele disse que ele envia os seus anjos para separá-los.
Um anjo está vindo para trazer a separação, a segregação entre o bem e o mal. E ninguém pode fazer isso a não ser o anjo do Senhor. Aqui quero vos dizer, todos os leitores de Bíblia, todos os evangélicos, de um modo geral, leem lá na Bíblia, mas não sabem nada a respeito desses anjos. Porém, nós que lemos a mensagem, a revelação de Jesus Cristo, aquela de 1960, onde está naquela literatura pequena, onde na capa tem uma foto de Cristo aos 33 anos, que Hoffman pintou. Vocês lembram lá? Parece que é na página 6 ou é 8. O parágrafo eu sei, 42 em diante. Melhor, 41 em diante. Está lá. A revelação disso aqui acabamos de ler. Quem são esses anjos, já vieram ou não? Aleluia! Isso aí são os eleitos. E sabe o que significa isso? Esse mistério dos anjos. São os eleitos. E os eleitos estão dentro dessa palavra. Fora não tem eleito identificado. Pode ser que tenha eleito. Terão que ser identificados com esta mensagem. Como vocês e eu fomos identificados. E quando receber essa mensagem, não tem como eles se identificarem como eleitos. Porque estão juntos. Estão juntos. Joio e trigo. Não é isso que temos ouvido, irmãos? Amém? Aleluia. Eu me regozijo muito com isso, irmãos. Sou feliz por ter essas informações. Que coisa, hein? Um anjo está vindo para trazer a separação, estou repetindo, a segregação entre o bem e o mal. E ninguém pode fazer isso a não ser o anjo do Senhor. Ele é aquele que vai dizer qual é o certo e qual é o errado. Deus disse que ele enviará os seus anjos nos últimos tempos. Não anjos descendo através daqui, porém anjos no último tempo, e juntaria em molhos. Nós sabemos que isto é a vinda do tempo da seara agora. Amém. Agora, um anjo realmente é interpretado um mensageiro. Aí está a revelação, meus irmãos. Vocês e eu somos privilegiados de poder ouvir isso. E nós vemos que há 7 anjos das 7 igrejas. E agora, não através das eras da igreja. Eu li aqui um pouco errado, vou ler corretamente. E agora, não. Através das eras da igreja. Agora, li certo. Você viu que com uma vírgula faz diferença? Se não ler corretamente, dá uma diferença no entendimento, na interpretação da revelação. Tá? Por isso se faz justo eu tornar a ler de novo. E nós vemos que há 7 anjos das 7 igrejas. E agora, não. Através das eras da igreja. Notem, quem ele disse que os semeadores eram, e também o que era a semente primeiro, o semeador era ele, o Filho de Deus, quem foi semeando semente, e um inimigo veio através dele, o qual era o diabo, e semeou a semente de discrepância, atrás da semeadura da semente correta. Agora, amigos, isso tem sucedido através de cada era, desde que nós temos tido um mundo. Exatamente.
Desde o princípio. Isso começou a mesma coisa. Agora ele disse, a semente de Deus, a palavra de Deus. Jesus disse em um certo lugar que a palavra é uma semente. E cada semente produzirá segundo a sua espécie. E agora, se o cristão, os filhos de Deus, os filhos do reino, têm que se tornar a semente de Deus, então eles devem ser a palavra de Deus manifestada na era em que eles estão vivendo, para a semente prometida dessa era. Louvado seja Deus. Obrigado pela visão, Senhor, que tu está me dando para ler. Muito obrigado, Pai. Deus deu a sua palavra no princípio, e cada era tem tido a sua semente, seu tempo, suas promessas. Glória a Deus. Que bom, isso é a revelação do Apocalipse capítulo 2, 3. Para dos 7 anjos mensageiros, das 7 eras, 7 castiçais, os 7 Espíritos de Deus percorrendo toda a terra. Isso está tudo revelado. Com pouca coisa aqui já entende tudo, graças a Deus. Agora, quando Noé surgiu em cena, e ele era a semente de Deus, a palavra de Deus para essa era, quando Moisés veio, ele não poderia vir com a mensagem de Noé. Isso não operaria, porque ele era a semente de Deus naquele tempo. Então, quando Cristo veio, ele não poderia vir com a era de Noé, nem a de Moisés. Isso era o seu tempo, pois uma virgem conceberia e daria à luz a um filho. E ele seria o Messias. Agora nós temos vivido através da era de Lutero, da era de Wesley e a era metodista, através de todas as eras, e a era pentecostal, e cada era tem dado uma promessa da palavra. E as pessoas dessa era que manifestaram essa palavra prometida são a semente dessa era, de acordo com o que Jesus disse bem aqui. Eles são os filhos do reino. Amém. Graças a Deus. Oh, glória a Deus. Isso é muito bom demais. Isso é a nossa identificação. Isso que eu selo com amém. Aleluia. Isso é correto. A manifestação do Espírito Santo operando através de seus filhos é a semente do reino nessa era. Notem, foi o joio, o inimigo, Satanás, que semeou discórdia, ou a semente de discrepância. Ele foi o culpado de fazer esta coisa horrível. Satanás semeou sua semente desde o princípio, quando Deus colocou a sua primeira seara de seres humanos sobre a terra. Adão, naturalmente, já sabia que havia um conhecimento da verdade, do certo e do errado. E ele nunca tinha vindo a isso ainda. Porém, nós verificamos que Deus deu a seus filhos a sua palavra para a defesa deles. Nós não temos nenhuma outra defesa fora da palavra de Deus. Amém? Essa é a nossa defesa. Não há bombas, nem abrigo, nem lugares de esconderijo, nem Arizonas, nem Califórnias,
nem onde quer que seja. Há somente uma defesa que nós temos, e essa é a palavra. E a palavra foi feita carne e habitou entre nós, a qual é Cristo Jesus. Ele é a nossa única defesa. Estando nele, nós estamos seguros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nem mesmo o pecado é imputado a um genuíno crente. Graças a Deus. Vocês sabiam disso? Amém. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Ele não pode pecar. Estão vendo? Isto nem é mesmo imputado. Ora, Davi disse: bem-aventurado é o homem a quem Deus não imputa pecado. Quando você está em Cristo, você não tem desejo de pecar. Amém. O adorador, uma vez purgado, não mais tem consciência do pecado. Você não deseja isso. Agora, para o mundo, você talvez seja um pecador, porém para Deus, você não é, porque você está em Cristo. Amém. Glória a Deus. Como pode você ser um pecador quando você está naquele que não tem pecado e Deus somente vê a Ele em quem você está? Oh, glória a Deus. Deus olha a nós através do Senhor Jesus. Não teve nenhum pecado. Que coisa tremenda. Agora, nesse tempo de seara, é o mesmo dizer de ceifa, de colheita. No princípio, quando Deus semeou a sua semente sobre a terra e a deu nos corações de seus filhos, sua família, para guardar essa palavra, aquilo era a única defesa deles. Guardar esta palavra. Aqui veio o inimigo e quebrou essa palavra, ou melhor, quebrou essa barreira, ao semear a semente de discrepância, contrária à palavra de Deus. Se isso era discrepância no princípio, isto ainda é. Qualquer coisa que adicionar qualquer coisa à palavra de Deus é ainda a semente de discrepância. Eu não me importo de onde isto venha. Se isto é de organização, se isto é de fonte militar, se isto é de poderes políticos, qualquer coisa que é contrária à palavra de Deus é a semente de discrepância. Que coisa tremenda. Só o Senhor, nesse profeta que falou isso, hein? O Senhor Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Quando um homem se levanta e diz que ele é um pregador do Evangelho, e diz que os dias de milagres são passados, isso é a semente de discrepância. Quando o homem se levanta e diz que ele é um ministro, um pastor de uma igreja, de algum lugar, ele não crê que Jesus Cristo é o mesmo em cada detalhe, exceto no corpo físico, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Isso é a semente de discrepância. Quando ele diz que milagres e a era apostólica passaram, isso é semente de discrepância. Quando eles dizem, não há tal coisa como cura divina, isso é semente de discrepância. E o mundo está cheio disso. Isto comprime e sufoca o trigo. É verdade, irmãos.
É uma pura realidade. Olha que revelação aqui. Quando ele disse assim: um pastor de uma igreja, de algum lugar, e ele não crê que Jesus Cristo é o mesmo em cada detalhe, exceto no corpo físico. O mesmo ontem, hoje e para sempre. Isso é a semente da discrepância. Olha que coisa, que revelação, hein? Claro, ninguém pode